Bem-vindo a todos. Vocês estão na videoaula Matemática do Projecionismo, acontece graças ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É uma contrapartida pelo prêmio do PROAC Direto 2021, na modalidade Técnicos da Cultura. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais elementos que são necessários conhecer para poder desenvolver um projeto de projeção, seja ela mapeada ou em qualquer outro aspecto. Eu vou começar bem do comecinho da informação básica da imagem digital, para ninguém ficar perdido, e aí a gente vai evoluindo, conhecendo as fórmulas que a gente precisa entender. Vamos lá. Tudo começa no pixel, a menor unidade de medida da imagem digital. Ele é um ponto onde se concentram as informações de luminosidade de uma certa área da imagem. Vocês estão vendo o exemplo de um pixel de monitor. Na projeção, essa região toda seria compreendida pelas três cores e a intensidade de cada uma dessas cores formariam as cores do preto ao branco, passando por todas as intensidades e por todos os tons de cor. Resolução. Trata-se do número de pixels em colunas e linhas e está diretamente relacionado à imagem à definição da imagem. Ou seja, basicamente, quanto mais pixels você tem dentro de uma área, mais definida é essa imagem. Você consegue ter mais detalhes dessa imagem que foi capturada ou que foi gerada. A resolução está ligada à quantidade de informação que nós temos dentro daquela dimensão. Tá? Vocês estão vendo agora as principais resoluções que nós encontramos em projeção, desde umas mais antigas, como essa 1024 por 768 pixels, quanto as mais atuais, 1920 por 1080, o famoso Full HD, ou 1920 por 1200. Existem outras resoluções intermediárias a essas, que no cotidiano vocês não vão encontrar com frequência, tá bom? A princípio, são esses exemplos de resolução que vocês mais vão encontrar em projetores. Outra parte importante da teoria da imagem digital é o aspecto. Principalmente para a projeção é muito importante. E do que se trata? É a proporção que nós temos entre os lados dessa imagem, né? Nessa proporção 4:3, que é a proporção, que é o aspecto da resolução 1024 por 768, se nós espalhássemos alguns cubos, né, nos seus lados, nós teríamos esta proporção de 4 cubos ou de 4 quadrados por 3 quadrados. Isso define se a imagem ela vai ser mais quadrada ou se ela vai ser mais retangular, né? Se a imagem está na vertical ou na horizontal. Então é super importante você conhecer a proporção da resolução com que você está trabalhando. A resolução é o dado definitivo, a quantidade de pixels que nós temos à disposição no projetor. A proporção ela está diretamente ligada à resolução, é um dado fixo em relação à resolução, mas é importante também você conhecê-la, porque mais à frente nós vamos ver como isso define a capacidade, o alcance da sua projeção na altura, né? O aspecto do projetor ele está muito relacionado à capacidade de abertura de alcance na altura, certo? Aqui o exemplo dos aspectos das principais resoluções, como já tínhamos visto. Entre o 1920 por 1080 e o 1920 por 1200, a única diferença está nessa altura. E essa diferença se dá aqui em 16 por 9 e 16 por 10. Então o 1920 por 1200 ele é um Full HD um pouco mais alto, que oferece mais pixels na sua altura, apesar de oferecer a mesma quantidade de pixels na sua largura. Mas e onde que eu consigo todas essas informações? Um grande aliado seu é o manual de instruções do projetor. Aqui nós temos algumas informações importantes. É aqui onde você vai encontrar a resolução nativa do seu projetor. Esse projetor aqui é só um exemplo, é um projetor Epson, é o Pro L1505U, ele é um projetor de 12.000 lumens, laser,
né, que é bem comum no mercado, inclusive. Eu tomei ele de exemplo para a gente ter algumas referências reais, tá? Então aqui não é exatamente o manual de instruções, mas é o descritivo do site da Epson, que também é um lugar onde você pode procurar informações. Nós temos a resolução nativa do projetor, 1920 por 1200. Essa também é uma sigla que representa a resolução. Cada resolução tem uma sigla. WXGA é a sigla para essa resolução. Importante é você descobrir a resolução nativa. Todo projetor ele tem resoluções de entrada, são resoluções que ele suporta. Então, apesar de ter apenas essa quantidade de pixels, esse projetor, por exemplo, ele suporta uma entrada de até 4K. Ou seja, se você enviar um sinal 4K para ele, ele vai fazer uma conversão e vai oferecer a saída de resolução na resolução que você configurar. Mas ele consegue receber este sinal. Não é essa resolução que nos interessa. A resolução que interessa é a resolução nativa, ou seja, a quantidade de pixels físicos reais que o projetor processa e oferece para a gente. Neste caso, ele já oferece também a razão de aspecto. Veja aqui, 16 por 10 é a razão de aspecto do projetor. Nem todo projetor vai oferecer isso, mas você pode decorar facilmente, ou se não procurar uma tabela, isso não vai ser nenhum problema. E aqui a gente já entra no fator muito importante para a nossa matemática. Na verdade, é o fator determinante para tudo que a gente vai ver daqui para frente, que são os fatores de lente, né? As lentes é o conjunto óptico que é responsável por ampliar, projetar a luz que o projetor gera, né, e oferecer para a tela essa luz de forma uniforme e focada e da melhor forma possível, né? E esse conjunto óptico ele acaba por ter a sua limitação em capacidade de abertura, né? Essas lentes elas são fabricadas para poder oferecer uma abertura definida pelo fabricante. Alcance de Troll Ratio. Vocês veem que aqui eu coloquei, além de fator de lente, algumas formas que esse nome aparece nos manuais de instruções e algumas formas que são utilizadas no cotidiano, né? Você pode encontrar nos manuais qualquer uma dessas descrições, entre outras, né? Então você precisa procurar por essa informação que ela se dá assim: 1.57 nesse caso a 2.56. O que isso significa? O fator de lente é o dado que permite calcular a capacidade de abertura de um projetor a partir da distância entre a lente e a superfície. A esta distância chamamos de recuo. Então o recuo é a distância que está entre a lente do projetor e a superfície projetada, né? E esse Troll Ratio, o alcance de Troll Ratio, ele informa que distância você precisa para conseguir 1 metro de largura. Então, se com este projetor eu quiser abrir 1 metro de largura de projeção, eu vou ter a possibilidade de posicionar esse projetor em um recuo que fica entre 1.57 metros e 2.56 metros. Ou seja, com o zoom da lente todo aberto, eu posso colocar o projetor mais próximo do meu alvo, a 1,57 m. Com o zoom do projetor totalmente fechado, eu preciso colocar ele um pouco mais distante, no limite de 2,56 metros, isto para 1 metro de largura da imagem que eu estou projetando. Isso é uma referência matemática, né? Isso não é o limite que o projetor, obviamente os projetores trabalham com distâncias maiores e com aberturas muito maiores, mas essa é a base de cálculo. Agora aqui um pouco dos tipos de lente. Esses nomes, eles se referem a uma faixa de abertura de lente específica. Então, se nós estamos falando de Ultra Short Throw Lens, nós estamos falando de lentes que elas têm uma abertura maior do que 0.60 para 1. Eu disse maior e o sinal aqui é menor. Exatamente. Quanto menor o número que se encontra antes desse 1, maior é a abertura da lente. Neste caso aqui, neste exemplo, nós temos 0.60 para 1, ou seja, nós precisamos de 0.60 metros, 60 centímetros, para abrir 1 metro de largura. Se esse número for menor, nós vamos ter uma abertura
maior. Teremos uma capacidade de abertura maior, precisaremos de menos espaço para abrir esse mesmo 1 metro. Então, sempre que a lente do projetor ela estiver próximo a 0,60 ou menos, nós dizemos que essa lente é uma lente ultra short throw. Da mesma forma, lentes short throw, que ficam ali na casa do 0,70 até 1,10, mais ou menos, né? Estamos nos referindo ao primeiro estágio, ao zoom totalmente aberto dessa lente, né? Vocês notam aqui que as lentes ultra short throw, elas costumam ser fixas. Você não vai encontrar em um projetor com lente ultra short throw uma capacidade de zoom. Essas lentes são muito grandes, são muito pesadas e costumam trabalhar em um range fixo, né? Então elas são bastante específicas, vocês precisam tomar bastante cuidado quando forem trabalhar com elas. Já a partir de short throw, nós temos lentes que costumam trabalhar com zoom, né? Então, ali na casa do 0,70 até 1,10 a gente chama de short throw. As lentes standard são lentes intermediárias que costumam inclusive vir junto com os aparelhos. Normalmente são essas lentes nessa casa de abertura, ali em torno de 1,40. Você encontra lente standard de 1,19 até 1,70, né? Lentes long throw são lentes específicas também quando elas iniciam em mais de 2,0, ou seja, precisa de mais de 2 metros para alcançar 1 metro de largura. Vocês já começam a perceber que aí é um trabalho bem específico porque você precisa de muita distância, né? Na verdade, elas são muito úteis quando você tem uma distância longa obrigatória, você não tem como chegar mais próximo do seu alvo e você usa tanto esse tipo de lente quanto as lentes ultra long throw, que são lentes que começam a partir de 4.0 e chega até 11.0, ou seja, ela precisa de 11 metros de distância para 1 metro de abertura. São lentes bastante específicas, mas é legal vocês conhecerem essas nomenclaturas, porque é com elas que os profissionais costumam se comunicar também. Adiante, agora sim, a matemática em si. Vocês precisam, antes de mais nada, ter alguns dados para poder fazer essas contas, né? Esses dados conseguem-se em uma visita técnica no espaço onde vai acontecer a projeção, ou no projeto arquitetônico de quem realizou o projeto para aquele evento, enfim. Então, como eu havia dito, o recuo é a distância entre a lente e o seu alvo. Fator aqui, eu estou me referindo ao fator de lente, que nós acabamos de ver o que significa. E largura é a capacidade de abertura do projetor na horizontal, a largura da imagem que o projetor vai oferecer. Vamos para a calculadora? Bom, vamos ao exemplo da nossa primeira conta, nosso primeiro cálculo que nós podemos fazer. De posse da informação de recuo e de fator de lente, e você quer saber que largura você consegue com essas informações. Vamos a um exemplo. Se você observa que você tem um recuo de 20 metros e o seu fator de lente é 1,56, vamos arredondar para 1,6. Então nós temos o recuo de 20 metros dividido pelo fator 1,6. A 20 metros de distância, um projetor com lente de 1,6 ele oferece uma abertura na sua largura de 12 metros e meio. Dado extremamente importante. Nós temos aqui a prova real, né, dessa conta. Para o caso de você ter uma largura específica, né, você chega para o cliente já tem uma largura específica, ele fala, eu preciso abrir X metros, independente de como seja, né? Você já tem essa largura específica e você tem o fator de lente específico também com o qual você vai trabalhar. Você precisa então descobrir onde você vai posicionar esse projetor, que recuo você obrigatoriamente precisa respeitar para conseguir essa largura a partir da lente que você tem. Uma largura de 15 metros vezes o nosso fator de lente de 1,6 e a gente descobre que vamos precisar de 24 metros de recuo. Nós precisaremos encontrar um lugar, criar uma situação para que o projetor esteja a pelo menos 24 metros de distância da tela. Tá? Vocês percebem que é basicamente a mesma conta, só que os sinais invertidos e as posições dos dados invertidas. E para o caso de você ter um recuo pré-estabelecido, um alcance na largura também pré-estabelecido, e você quer saber qual a lente melhor se adequa ao seu projeto, vamos dar um exemplo de um recuo de 29 metros
e uma largura de 15 metros. Então nós dividimos o recuo pela largura e nós descobrimos que vamos precisar de uma lente de pelo menos 1.93 de fator, certo? Mas você vai dizer, pô, eu não encontro uma lente 1.93, eu encontro uma lente 1.5, assim como eu encontro uma lente 2.50. O que importa é que o valor esteja dentro do range de possibilidades. Essa mesma lente, ela ofereceria capacidade para esse projeto, porque o valor de 1.93 ele está entre 1.57 e 2.56, ou seja, você vai trabalhar com o zoom intermediário dessa lente, nem a lente totalmente aberta e nem a lente totalmente fechada. Então, essa lente ela serve para o seu projeto. Bom, o aspecto decimal, ou quociente como eu falo, é a relação entre a largura e a altura do aspecto da resolução. E para encontrar esse aspecto decimal, a gente divide a largura pela altura, né? Vocês viram que no manual a gente tinha informação de 16 por 10, né? 16 dividido por 10 igual a 1.6. Para que isso importa, afinal de contas, né? Isso importa para que a gente possa, a partir da informação de capacidade de abertura na largura, chegar à capacidade de abertura na altura. Porque nem sempre o limitante do seu projeto será a largura. Às vezes você vai encontrar uma situação onde você não tem certeza se o aspecto do projetor atende nos dois lados. Então você vai fazer essa conta que está aqui embaixo. Largura dividido por quociente. A gente chega na altura. No nosso exemplo, vamos usar aqui aqueles 12,5 que nós encontramos na primeira conta. O nosso projetor é 16 por 10, então nós vamos dividir esses 12,5 metros por 1.6 e a gente descobre que a esta distância, ou seja, a um recuo de 20 metros com um fator de lente de 1.6, nós vamos conseguir 12,5 metros de largura e 7,81 metros de altura, tá? Então, caso na sua situação a altura seja maior do que isto, você vai precisar mudar algum dado. Ou você vai recuar mais o projetor, aumentar esse recuo, ou você vai precisar de uma lente um pouco mais aberta. E aí você passa então a ter uma largura maior, que talvez seja maior até do que você precisa, vai desperdiçar um pouco de projeção na largura para poder alcançar a altura desejada, certo? Isso é o básico. Aqui a gente chegou já num ponto interessante, onde você consegue trabalhar com um projetor e, a partir das informações colhidas numa visita técnica, descobrir se o seu projetor ele atende à necessidade do seu projeto. Agora a gente vai passar para a próxima informação, que é a informação de blending. O blending é uma técnica que permite usar dois ou mais projetores para formar uma mesma imagem. Uma imagem contínua, uma imagem sem interrupções, sem cortes secos, né? Você vai precisar de um software para poder gerenciar esses projetores. Acontece que você vai precisar, para isso, sobrepor pequenas áreas dos limites do seu projetor para poder fazer essa mistura suave. Você sobrepõe regiões do projetor para que com isso você tenha uma soma de luminosidade e uma soma de informação da imagem, e aí você possa fazer com que haja uma transição suave de um projetor para o outro, não deixando nenhuma marca. Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito de como realizar isso via software nem via projetor, mas eu vou falar um pouquinho de como você usa essas informações que eu passei até agora para conseguir quantificar os projetores, quantificar distância, para usando essa técnica conseguir utilizar mais de dois projetores. Então aqui estão algumas fórmulas, né? A princípio, importante salientar, a sobreposição mínima para fazer um edge blend de qualidade é de 15 a 20%. Isso vai variar de acordo com a qualidade do seu projetor. Isso aqui é uma zona de segurança. Tem projetores que você precisa até de 25% e tem projetores de muita qualidade que você vai poder trabalhar com 10%. Mas procure sempre trabalhar
dentro dessa margem de 15 a 20, porque assim você não desperdiça tanta área de projeção com sobreposição e também não corre risco de fazer um blend de má qualidade, ficando uma marca, ficando evidente que ali existe uma emenda, uma sobreposição de imagem, tá? Procure trabalhar com 15 a 20%. E as contas para isso? Você estabelece a largura da sua tela, seja essa tela uma tela de fato, uma parede, um prédio, ou o que quer que seja, vamos chamar isso aqui de tela, o alvo da sua projeção, você confere a largura que esse alvo tem. Vamos trabalhar aqui com largura porque é o mais comum de se fazer, são edge blends, como vocês viram no exemplo, horizontais, fazendo uma soma horizontal dos projetores. Também é possível fazer na vertical, empilhando de baixo para cima, mas é mais incomum. A gente vai trabalhar aqui com largura mesmo, só para poder ilustrar e vocês entenderem qual que é a conta, tá bom? Então você estabeleceu a largura da sua tela e você vai trabalhar dentro da sua área de segurança, tá? Então vamos a um exemplo. Se nós precisamos cobrir 30 metros de largura com projeção, a gente precisa somar a isso o percentual de sobreposição, percentual de blend. Então vamos trabalhar aqui com 20%. Abertura total. Nós precisaremos que os projetores somados, eles deem conta de abrir uma área de 36 metros. Apesar da nossa tela ter 30 metros, nós precisamos que a soma da largura dos projetores atinja 36 metros, porque esses 6 metros de suposta sobra nós vamos usar na sobreposição entre os projetores para que a gente possa fazer a suavização de borda, certo? Então, largura de tela mais porcentagem de sobreposição, porcentagem de blend, é igual à largura, à abertura total que você precisa na largura para atender a este projeto, certo? Outra conta importante: quantos projetores eu vou precisar para que eu faça isso? Bom, você vai precisar utilizar das contas anteriores e estabelecer alguns pressupostos. Ou você vai começar da largura, de uma largura genérica dos projetores, ou você vai começar do recuo, ou você vai começar a partir de um fator de lente já pré-estabelecido. E aí você, com esses dados, com as contas anteriores, você vai precisar encontrar que largura você vai conseguir com um projetor, tá? Qual a abertura na largura você vai conseguir com um projetor. Então, a título de exemplo, vamos continuar com os nossos 12,5 metros da primeira conta. Então estamos com o projetor a 20 metros de distância, uma lente 1.6, temos 12,5 metros de abertura. E a abertura total, a soma de todos os projetores, terá de ser 36 metros. Então nós dividimos esses 36 metros pelos 12,5 que cada projetor atinge. 2,88. O que isso significa? A gente descobre com isso a quantidade de projetores que nós vamos usar para cobrir essa área. É claro que não existe 2,88 projetores. Nós vamos usar 3 projetores para cobrir essa área, né? E aí você talvez vai poder fechar um pouquinho a lente, você talvez vai poder colocar o projetor um pouco mais próximo ou ter uma área de blend um pouco mais confortável devido ao fato dele não ter dado um número tão preciso nos 3. Outra informação importante a se levar em conta é a luminosidade dos projetores, né? Não existe também uma ciência muito exata a este respeito, a experiência vai contar muito, né? Mas o cálculo que a gente faz, a unidade de medida que nós usamos para isso é o lux, que é um cálculo de intensidade de luz por metro quadrado onde essa luz incide. Como que a gente chega na metragem quadrada da nossa projeção, que é chamada de área, né? Que é o lado vezes lado. Então, largura vezes altura. No nosso exemplo, nós temos 30 metros de largura e podemos conceber aqui uma altura de 4,5 metros, 5 metros, por exemplo. Vamos descobrir qual a área da nossa projeção e a partir de então a gente vai descobrir quantos lux estão envolvidos na nossa projeção, tá certo? Então vamos aqui, 30 metros de largura vezes 5 metros de altura. A nossa projeção ela cobre uma área de 150 metros quadrados, certo? E agora
Utilizando do projetor nosso de exemplo, que é um projetor de 12.000 lumens, nós chegamos à informação de que precisaríamos de 3 desses projetores. 3 projetores de 12.000 lumens é igual a 36.000 lumens, certo? Vocês precisam somar os lumens dos projetores, vocês precisam chegar à informação de quantidade de lumens envolvidos na sua projeção, para então dividir pela nossa área de 150 metros. Nós temos então uma projeção com 240 lux. Mas isso é bom ou isso é ruim? Bom, a experiência diz que isso é ótimo. Existe um consenso de que para instalações internas nós precisamos trabalhar na casa dos 150 lux. E para projeções externas precisaremos trabalhar na casa dos 300 lux. E aqui parece então que mesmo numa situação externa a gente estaria próximo do ideal. A prática vai mostrar para vocês que esses números eles são bem difíceis de alcançar. Nós estamos falando aqui de metas para trabalhar com uma luminosidade bacana, para ter uma projeção que imprime bem, mesmo em condições de luz não ideais. Lembre-se que a projeção ela exige algum nível de escuridão para poder oferecer uma imagem de qualidade, tá? E esse nível de escuridão, essa condição de luz do ambiente, ela vai determinar o quão próximo desta referência você pode chegar ou não. Você pode muitas vezes trabalhar no ambiente interno até com 90 lux, se você tiver uma luminosidade do ambiente bem controlada, bem reduzida. No ambiente externo você pode trabalhar com 200 até 150 lux se você tiver praticamente no breu, certo? Então isso é uma convenção, isso é importante ser levado em conta, mas não é um fator determinante. Uma outra convenção, que aí é menos matemática, mas a experiência também diz que funciona, é a seguinte: pense sempre em 1000 lumens de projeção para cada metro de largura ou para cada metro quadrado da sua projeção, tá? Isso é uma base também. Se você começar daí, você vai ter uma projeção visível, mas é sempre importante lembrar que as condições de luminosidade do ambiente são determinantes para a qualidade da sua projeção. Essa foi a aula Matemática do Projecionismo. Agradeço você que assistiu até aqui, bom proveito dessa informação e até mais.